Nesses dias que nós estamos vivendo, nós precisamos de algo. A segurança de que nascemos de novo. A segurança da nossa eternidade. A segurança em nós de que o Espírito de Deus habita em nós. E é isso que nós vamos ver nesse primeiro vídeo desse novo canal. Essa segurança. É fundamental para termos uma vida de crescimento em Deus. Amém? Sabe, gente amada, aqui é o pastor Eliseu Batistão, e é muita alegria para mim e também muita responsabilidade começar esse primeiro vídeo desse meu novo canal que eu quero oferecer todo ao Senhor. Aqui só existirão vídeos da palavra de Deus. E eu quero começar agora, sim, trazendo já verdades de Deus básicas para você. Básicas, fundamentais. Mas sempre teremos aqui só palavras das Escrituras. Você vai ser tocado pelo Espírito Santo de Deus, com certeza. Porque a palavra de Deus nos leva a isso. Nos leva a termos intimidade com o Espírito Santo, a entendermos mais de Deus. E isso nos dará segurança. Você vai receber isso. Compartilhe com pessoas que você ama. Amém? Vamos fazer a obra de Deus juntos. Cresça com esse novo canal meu, porque é só vídeos da palavra de Deus. Cresça. Use para evangelizar, ensinar as Escrituras, compartilhar. Sim. Inscreva-se no canal, porque ele está começando agora, está precisando da sua inscrição. Começo já mostrando para ti como é grande o amor de Deus por você. Como é grande esse amor de Deus, claro, por mim, por todos, mas é um amor sem medida de grande. E você precisa ter certeza desse amor. Você precisa ter certeza de que Deus te olha como querido, como amado, está esperando que você o reconheça e se encha desse amor que está transbordando de amor por você, o coração de Deus. Vamos lá então, começar a entender mais da palavra para receber mais e mais desse amor de Deus. E vamos começar então trazendo uma amostra do grande amor do Pai para contigo, comigo com certeza, certo? Então você terá cada dia mais a certeza que Ele te ama. Ele te ama tanto, tanto, a ponto de pegar o seu filho Jesus, que estava na glória com Ele, e enviar para que viesse aqui, nascesse do ventre de uma mulher. Sim. E tomar depois sobre ele todo o nosso pecado, todo o pecado da humanidade inteira. E claro, com esse pecado, ele morreu na cruz e desceu aos infernos. Mas muito bem, porque lá ele tomou das mãos do diabo as chaves do inferno e da morte. Que bom pela palavra de Deus que nos avisa disso, né? Sim, ele se entregou numa terrível morte de cruz para pagar toda a nossa dívida, todo o nosso pecado e nos dar a oportunidade de seguramente nos tornarmos filhos dele, filhos de Deus. Nós nos tornamos filhos do Altíssimo. A possibilidade de olhar para Deus e dizer, papai, papai. Toda aquela separação que havia entre nós e o Criador foi destruída pelo sacrifício de Jesus. É uma garantia segura da nossa eternidade com Ele. E isso aquieta o nosso coração, isso nos dá segurança, isso nos dá vida. Eternidade inteira na companhia do poderoso, do grandioso, do tremendo amor desse Pai eterno e Criador que nós temos. Vamos ver isso com detalhes nessa primeira, com alguns detalhes, só para firmar na sua mente, no seu coração, que o Espírito de Deus habita em você. Ele está em você. Não está? Vai estar a partir de hoje. Porque antes de qualquer coisa, eu preciso deixar bem claro para você o nosso papel na situação de salvação. Qual é o nosso papel na situação de nos tornarmos filhos de Deus, amados desse Pai, amados desde a eternidade. O papel vai ser eu não pecar, eu sei certinho. Calma. Você precisa algo que jogue fora todas as suas incertezas, os teus medos, um propósito, eu nunca mais vou pecar, errar. Você sabe que não dá certo. Comece por reconhecermos que somos pecadores. Em Romanos 3,10, Deus deixou escrito através do apóstolo Paulo algo muito claro. Ele diz o seguinte: não há um justo, não há um sequer. E logo adiante, em Romanos 3,23, ele diz: pois
todos pecaram e carecem ou necessitam da glória de Deus. Noutra tradução ele diz ainda mais claro, ele diz assim, porque todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Ou seja, nós precisamos disso em nós. E a maneira simples nós conseguirmos isso, simples, mas com nossas decisões. Amém? Graças a Deus, porque agora, no versículo seguinte, Deus já mostra a grandeza do amor dele por você, por mim. Mesmo pecadores, a grandeza do amor de Deus por nós. Ele diz que nós somos justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Jesus Cristo. Não tem como eu pagar mesmo. Então ele me dá de graça, Jesus Cristo veio trazer a redenção de toda a minha culpa, de todo o meu pecado, de todas aquelas coisas que o inimigo fica acusando na minha mente. Sim, ele nos redimiu, o sangue de Jesus é poderoso, ele pagou tudo aquilo que nós não poderíamos pagar, todo o nosso pecado. Pastor, o senhor já falou isso, mas eu vou insistir. Você precisa saber que nada mais te acusa, porque naquela cruz houve um sacrifício tremendo e poderoso, e Jesus desceu aos infernos por causa do nosso pecado que ele tomou sobre ele. Você já sabia disso, né? Se aprofunde nessa verdade assistindo esse vídeo e outros vídeos, ok? E sabe, meu irmão, eu quero dizer para você, não só Jesus pagou o nosso pecado, mas nós, na realidade, estávamos separadamente, aliás, eternamente separados de Deus. E Jesus resolveu essa separação de Deus. Ele nos juntou em Deus. Ele veio nos unir com o Pai. Ufa, quando ele tirou a culpa de cima de nós, quando ele tirou o pecado de cima de nós, não tem mais nada que nos separe de Deus. Ele tirou a culpa com a própria morte na cruz. Era o nosso destino, morrermos. Só que a nossa morte seria eterna. Mas Jesus arrancou as chaves do inferno e da morte das mãos de Satanás lá no inferno e ressuscitou. E qual é agora, então, a minha e a sua parte? Primeiro é conhecer esse plano do nosso Pai eterno. Ele sabia que nós éramos pecadores. E ele veio e se fez em Jesus, aquele que morreu na cruz, carregou nosso pecado e nos fez nascer para a vida eterna. Nos fez nascer, nós somos agora novas criaturas. Nós precisamos não só aceitar isso, mas nos posicionar dentro do plano de Deus. É um plano maravilhoso. Pastor, mas como eu faço isso? Eu faço propósitos e não consigo. Calma. Você precisa entender que ele nos dá a certeza de que o sacrifício dele é maior que o nosso pecado. E que o plano dele é perfeito para que a gente passe a eternidade com ele, a eternidade inteira. Compreende isso? Isso é maravilhoso. Isso é uma chave que está clara nas Escrituras, clara. O inimigo se esforça com todas as suas estratégias e forças para que nós não descubramos essa verdade. Mas ela está clara nas Escrituras. Deus, é Ele que abre os nossos olhos para vermos, compreendermos isso, para que a gente possa entender isso, para que a gente possa compreender essa realidade que vivemos e a dependência que nós temos desse Deus. Ele abre os nossos olhos. Basta nós termos desejo de conhecê-lo. Vamos ver isso nas Escrituras. Romanos 10. Versículo 9 e 10. No 9 diz assim: se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se conversa a respeito da salvação. Com a boca se dá testemunho, com a boca declara que é a nossa esperança, a nossa segurança, sim. E a salvação então é de graça. Mas se eu te oferecer um presente agora, de graça, né? Você precisa estender a mão e pegar. Então esse presente que Deus nos deu, ele passa a ser propriedade sua, a salvação eterna sua. Só que temos que fazer isso como fizemos com o presente. Temos que abrir a nossa mão e pegar. Então esse presente passa a ser seu de fato, é uma realidade na sua vida.
Então vamos fazer isso com o presente que Deus nos deu. Vamos recebermos dele de todo o nosso coração, de toda a nossa mente. É o fato, sim, de crermos que os nossos pecados foram pagos naquela cruz por Jesus. Uma eternidade inteira pela graça dele. Não foi de graça, porque ele pagou, mas pela graça dele. Para nós, é um presente. Ele pagou o preço, ele comprou o presente. Essa maravilhosa graça da eternidade inteira, estarmos juntos com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Para isso é que Jesus sofreu tanto, se fez homem, nasceu de uma mulher, de um útero de uma mulher, passou depois pela crucificação, sem falar o sofrimento todo, a tortura que ele passou. Veja a grandeza do amor de Deus por mim, por você, por nós. Sim, nós não teríamos condições nenhuma de pagar um preço do nosso pecado, sequer do mínimo pecado. E a gente tem ofendido a Deus, toda a nossa humanidade. Sim, toda a própria humanidade ofendeu a Deus. Não há como pagarmos isso. Espero que dentro do seu coração comece a ter uma gratidão por Deus. Mas mesmo que você tenha essa gratidão já dentro de você, que você já conhece isso, nós precisamos aumentar essa nossa gratidão por Deus. Mas como? Aumentar esse conhecimento do amor de Deus por nós. Isso começa a aumentar dentro de ti. Começa a nascer uma vontade, à medida que você vai conhecendo a palavra de Deus, começa a nascer uma vontade de chamar Deus de Pai, meu Pai eterno. Sim, essa gratidão começando a florar. Ele pagou todos os pecados, nós estávamos destinados ao inferno. Jesus! Senhor! Você começa a se sentir lá no fundo. Possibilidade, depois a verdade. Você se tornou filho de Deus, porque Jesus morreu na cruz, para que eu e você tivéssemos esse privilégio. Ele pagou o preço, ele nos resgatou para sermos filhos de Deus. É tanto assim que ele me ama, meu querido. É tanto assim que ele te ama. É tanto assim que ele ama os seus filhos, suas criaturas. Pastor, mas então está certo. Cristo pagou tudo na cruz, aleluia, glória a Deus. Eu não preciso fazer mais nada, agora é só, digo eu, não. Você precisa fazer sim. Você já desistiu de fazer propósitos, fazer promessas que não conseguiu cumprir, eu sei. Mas há algo que nós precisamos fazer. Pagar o nosso pecado nós não poderíamos, mas hoje eu posso olhar para Jesus e confessar para ele que eu sei que eu sou um pecador, que eu não mereço nada. Sim, que eu estava destinado eternamente ao inferno. Mas eu tenho uma gratidão porque ele pagou tudo. Você precisa declarar isso para ele. Você precisa declarar, Jesus, eu recebo aquele sacrifício terrível naquela cruz, eu recebo para pagar os meus pecados. Eu recebo. Sim, Jesus, tu és o meu poderoso, amoroso Salvador, eu te aceito como meu Senhor, como meu Salvador, obrigado, Jesus. Aí você olha para mim, você diz, pastor, vou fazer isso hoje. Sim, se é só isso, maravilha. Não, não é só isso, mas também é uma maravilha. Você precisa entender que agora você é dele. Ele pagou todo o teu pecado para que você fosse eternamente dele, com ele. E você até agora estava sentado você mesmo no trono da sua vida. Você estava se mandando, você fazia como você queria as coisas, reagia como queria, bronqueava como bronqueava. Você comandava a sua vida. Alguns gostavam, alguns te acham grosso, alguns gostam, alguns gostam muito. Sabe, querido, coisas que até você sabia que estava errado. Sim, foi o Senhor da tua vida, que deixou você escolher como agir agora. Conhecendo essa verdade que se nosso pecado nos levaria para o inferno, sim, você precisa tomar uma decisão agora. Declarar a palavra de Deus, declarar a palavra tua, dizendo, eu aceito, Deus, tua morte, a morte do teu filho Jesus pelo meu pecado. Sim, é preciso que você assuma, declarando para o Senhor Jesus, eu sou pecador. Obrigado que o Senhor pagou tudo, me deu a vida eterna pela graça. Sim, o Espírito Santo
vai fazer você ver aonde você agride, onde você peca, onde buscar, e você vai usar essa direção do Espírito Santo para andar mais perto de Deus. Você vai começar a manifestar na prática que você é filho de Deus. E também, como o Senhor, Ele é dono da nossa vida. Ele é dono da nossa eternidade, Ele nos deu a glória com Ele. Você precisa então dizer, seja Jesus o Senhor da minha vida. Dá direção, comanda a minha vida. Eu quero obedecer a tua voz, eu quero andar em ti, Senhor. Eu quero fazer aquilo que o Senhor quer, meu Senhor Jesus, que o Senhor quer. Vou fazer uma oração. Faça junto comigo agora. Preste atenção. Se você quiser, você pode até fechar os seus olhos e vai repetir comigo, dizendo isso que nós falamos agora, que você precisa fazer. Mostrar a gratidão e reconhecer, crendo no teu coração e declarando com a sua boca que Ele é o teu Deus, o teu Senhor, o teu Salvador. Amém? Então, vamos lá. Diga comigo. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Eu sei que eu sou pecador. Mereci o inferno. Mas eu te agradeço. O Senhor pagou todo o meu pecado na cruz. O Senhor tirou toda a minha culpa. O Senhor me livrou de toda a acusação do inimigo, Jesus. Oh, Senhor, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu Salvador. Obrigado, Jesus. Glória, glória seja dada a ti, ao Pai. O Senhor pagou todo o meu pecado. Eu recebo, Jesus. Eu recebo, eu recebo. Eu recebo, Jesus. És a partir de hoje, reconhecidamente o meu Salvador. Jesus, envia o teu Espírito para me fortalecer e andar agora segundo a tua vontade. Eu quero, Jesus. Eu quero. E sempre mandei na minha vida, Jesus. Agora eu clamo. Seja o Senhor da minha vida. O Senhor se tornou agora o meu Senhor, o meu Salvador. Obrigado, Jesus. Comanda a minha vida, Senhor. Eu quero fazer a tua vontade, não a minha. Eu quero seguir a tua vontade, a direção do Espírito Santo em todas as áreas da minha vida. E não mais a minha vontade, a minha decisão, o meu prazer. Jesus, eu quero ouvir a tua voz, ouvir a voz do Espírito Santo, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Agora que és o meu Senhor, o dono da minha vida, comanda a minha vida. Eu te peço, Senhor Jesus, eu preciso que o Senhor, a partir de agora, seja o centro, aquele que comanda a minha vida. O teu Espírito me ajudará a seguir a tua voz, a fazer a tua vontade e não mais a minha vontade. Obrigado pelo teu perdão, Jesus. Obrigado pela tua graça. Obrigado pela vida eterna, Jesus. Obrigado, Senhor. Em teu nome, Jesus. Aleluia, aleluia. Você fez essa oração, o Senhor não só te ouviu. Depois pegue, volte, faça essa oração sozinho, diga com as tuas palavras, ok? Porque Jesus foi morto naquela cruz, depois de tantos açoites, Ele deixou sua glória no céu e veio para isso. Para te dar essa salvação, para pagar o teu pecado. E agora você creu no teu peito, você declarou com a tua boca, aleluia, é isso. Mas pastor, eu preciso seguir uma religião, Isso é secundário. E se você vai seguir uma religião, você vai seguir aonde você tem uma família, uma comunhão. Você vai seguir aonde você não tem leis, assim. Não, não, não. Você vai se sentir em família. E ali você vai ouvir a palavra. Ali você vai aprender mais da palavra de Deus. Querido, é uma nova vida. Mas não é uma religião. É uma verdade que precisa ser vivida. Eu não posso dizer que eu declarei que Jesus é o Senhor da minha vida, que eu creio que Ele é Deus, e eu invocar alguém que é um homem comum que morreu. A Bíblia diz que é abominação no Senhor se invocar a qualquer outro nome que não seja o dele. Agora, a imagem e semelhança de Deus é você, não uma imagem de escultura. Lembre-se, nas Escrituras, Deus diz que Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Nós voltamos a ser isso agora. Querido, por favor,
Assista os próximos vídeos. Eu vou te dar passo a passo como você pode viver nessa nova realidade. Pastor, mas eu já sou cristão, já vou na igreja de crente, já sou crente há muitos anos. Sim, nós vamos fortalecer esses princípios, porque as angústias que estão tendo nesse mundo, as lutas que estão tendo nesse mundo, os enganos que estão tendo nesse mundo, atrapalham a nossa direção correta diante de Deus. Meu irmão querido, eu sei que vai ser diferente a sua vida. Me ajude a pregar isso. Como? Bem, primeiro você tem que ler a Bíblia. Ler a Bíblia, entender que o Espírito Santo habita em você, certo? Depois, eu vou te dar uma série de passos, como que você vai orar, tempo de oração, como que você vai ler a Bíblia, o que você vai ler dentro da Bíblia. Puxa, o que pegar do começo, vou ler lá de Gênesis até o fim, vai um ano. Eu vou orientar você, vou ajudar você nos próximos vídeos, ok? Uma série de vídeos, maioria pequenos, para orientar, para ajudar você. Mas eu sou cristão há tanto tempo, sou crente há tanto tempo. Vai te ajudar. Meu irmão, Deus te abençoe.